Olá, turma do 5º ano, tudo bem com vocês? Acredito que sim, não é? Todo mundo aí tranquilo? Professora Eliseuda, de Língua Portuguesa, 4º e 5º ano do Instituto Educacional São José. E vamos lá para a nossa aula do dia, não é? Nós iremos primeiro fazer a correção das atividades propostas na última aula. Depois, irei falar hoje nós temos dois conteúdos, professora. Sim, mas está relacionado, tudo faz parte do verbo, tá bom? Calminha. Nós iremos trabalhar a ortografia do ICE com C e ICE com SS. Que esse ICE com SS faz parte do grupo dos verbos, a gente vai ver já já. E depois nós vamos trabalhar ainda a parte de gramática, verbo auxiliar e principal. Continuando ainda estudo de verbo, como eu falei na aula anterior, que verbo tem muito que estudar, tem muito que ver, né? É bem complexo esse estudo, tá bom? Então, vamos fazer a correção, primeiramente das páginas, depois irei falar só da ortografia, irei parar para vocês fazerem uma página sobre ortografia aqui, por isso lápis na mão, tudo borracha, tudo. Depois irei falar do verbo principal e verbo auxiliar e na sequência falarei das atividades para fazer depois sobre isso tudo, tá bom? Então, vamos lá? Pega o livro na página 39 para a gente iniciar a correção, tá bom? Página 39 tem uma notícia, tá bom? E sobre essa notícia, nós temos itens para responder. A, B, C e D, tá bom? No item A diz assim, em que posição o brasileiro terminou a prova? Ele ficou em segundo lugar, não foi? Segundo lugar. Tá bom? Tia, não tem linha não, nem fiz, mas pode fazer na frente. Em segundo lugar, tá certo? E aí no item B, valendo aí para a parte de gramática, pede para você circular os verbos do texto. E aí nós temos quantos verbos? Acharam quantos? 4? Muito bem, 4 verbos, tá? Na primeira linha do verbo tem ampliou, que você vai lá, circula, ampliou. Na terceira linha do texto, da notícia, faturou, circulou, faturou. Aí nós temos depois, da quarta linha, assegurou, vai lá, circula. E na penúltima, ficou, vai lá, circulou, o verbo ficou, tá bom? E depois está pedindo o tempo, né? Tempo, pessoa e número. Tempo, lembra? Pretérito, se é presente ou se é futuro, tá bom? Pessoa, se é primeira, segunda ou terceira, tá? Do singular, número, singular ou plural, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu digo assim, ele faturou, aí tá o quê? Faturou, tá no tempo o quê? Pretérito. Não precisa dizer se é perfeito, imperfeito ou mais que perfeito não, tá? Se colocar pretérito já tá bom, tá? Eu coloquei passado, também tá certo, pode deixar, tá bom? Pretérito, a pessoa, terceira pessoa, ele faturou ou ela faturou, terceira pessoa, ele ou ela, singular. Então fica na terceira, verbo está no tempo pretérito, terceira pessoa do singular, tá certo? Eu vou já colocar tudo aqui para vocês conferirem, tá bom? E na letra D tem assim, os verbos que você circulou da notícia são verbos de ação ou de estado? Lembra que nós trabalhamos quando é indicação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, tudo na aula anterior? Então é isso aqui. De ação ou de estado? Faturou, assegurou, ampliou. De ação, muito bem. Por quê? Porque indicam, né, ações que aconteceram onde? Na Paralimpíada. Muito bem, é isso aí. E depois pergunta ainda sobre a conjugação. Ampliou, faturou, segurou e ficou são verbos de primeira, segunda ou terceira conjugação. Tia, eu não sei mais o que é isso. Sabe sim. Lembra aí da última aula? Primeira conjugação, os verbos terminados em AR. Segunda, ER, né? Ou OR, como verbo pôr e seus derivados. E terceira, IR. Quando eu digo ampliou, é do verbo ampliar. Assegurou, é do verbo assegurar. Faturou, faturar. E ficou, ficar. Então, são verbos de primeira conjugação. Muito bem, é isso aí, tá? Conferindo aqui, os slides fica assim, olha aqui. Ele chegou em segundo lugar. Os verbos que você tem que circular é ampliou, faturou, assegurou e ficou lá no texto.
E o tempo do verbo, pretérito, pessoa, terceira pessoa, número do singular. E são verbos de quê? De ação, não é de estado, verbo de ação. Por quê? Porque indicações que aconteceram na Paralimpíada, muito bem. E a conjugação que eles pertencem à primeira conjugação, porque são verbos, a primeira conjugação são verbos terminados em AR, tá bom? Ampliou, ampliar. Assegurou, assegurar, tá certo? Então, está aqui tudo prontinho. Vamos agora para a questão de número 3, ainda na página 39. Pede para você reescrever as frases empregando o verbo no tempo pedido. A frase está no tempo, você vai passar para o tempo solicitado, tá bom? Ivo sorri quando encontra o pai. Sorri e encontra está no presente. Você vai mudar para o pretérito. Tia, qual o pretérito? Não está pedindo se é perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Você pode colocar em qualquer um, tá bom? O mais fácil é o perfeito. Ivo sorriu quando encontrou o pai. Mas se você colocar Ivo sorria enquanto encontrava o pai no imperfeito, também está correto. Tia, eu coloquei mais, eu coloquei no mais que perfeito. Ivo sorrira quando encontrara o pai. Tá certo, tá certíssimo também, tá? Eu vou colocar aqui no perfeito, porque eu ainda acho mais fácil para vocês, tá? Porque é o que a gente usa mais, tá bom? No item B, os jogadores festejaram a vitória. Festejaram está no pretérito. E pede para você passar para o presente. Vai ficar como? Os jogadores festejam a ação do momento, festejam a vitória. E no item C, comprei um perfume para você, está no futuro. Aliás, comprei, está no pretérito perfeito. Pede para passar para o futuro. Tia, qual o futuro? Porque nós temos dois, futuro do presente, futuro do pretérito. Não está dizendo, tanto faz, tá? Se você colocar, comprarei um perfume para você, está certo? Se você colocar, compraria um perfume para você, também está certo, porque está no futuro, tá? Do pretérito. E comprarei, futuro do presente, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. Eu coloquei o primeiro, tá? No pretérito perfeito, como eu falei, mas se colocar no imperfeito, no mais que perfeito, também está certo, porque aqui a questão não diz qual é o pretérito, tá bom? Ivo sorriu quando encontrou o pai. Aqui, os jogadores festejam a vitória, colocar no presente, só existe um tipo. Comprarei está no futuro do presente, mas se colocar compraria, futuro do pretérito também está certo, como eu falei antes, tá? Comprarei um perfume para você, tá bom? E aqui nós encerramos a correção da página 39. Acabou? Acabou não, tem na 42, tá bom? Então vamos lá. Na página 42 tem aí uma tira, né? Que da turma da Mônica. Só tem a parte, né, visual, de imagem, não é verdade? Escreva os verbos que indicam as ações das personagens, com relação a Cascão e Cebolinha. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, não é obrigado a ser os mesmos, tá certo? Cascão pode ser o verbo berrar, olhando para a imagem aí do Cascão. Gritar, que é o mesmo aqui, berrar, gritar. Chorar, reclamar, espantar-se e surpreender-se, com relação ao Cascão e de acordo com a imagem, tá certo? E com relação a Cebolinha, coloquei aqui perceber, notar, que dá o mesmo, preocupar-se, correr, buscar, fazer, colar e tranquilizar-se. Esses verbos, tá? Foram retirados aqui da imagem, só olhando a imagem. Tia, onde é que tem que colar aqui? Ah, quando ele colou lá na boca, né, esparadrapo na boca lá, né? Tá certo? Então, foi tirado de acordo com a imagem, tá bom? E depois, na questão número 2, tá? Totalmente pessoal, você deve ter feito, tá? Organização das frases, começando com letra maiúscula, a pontuação no texto, tá? Pede para você transformar essa tirinha, que só tem imagem, tá bom? Em uma narrativa, um texto, tá? Com parágrafos, tá certo? Você vai observar atentamente os quadrinhos, as expressões faciais, tá? E corporais dos personagens. E não pode esquecer de usar aqui, que está pedindo, os verbos, né? Diferentes tempos verbais, presente, no pretérito, no futuro, tá bom? É isso aí. Fizeram? Tem que ter feito, não é? Tá bom? Vocês têm preguiça de fazer questão desse tipo. Já conheço, lá da sala de aula. Mas não pode, tem que fazer tudo, tá bom? Tá certo? Então é isso aí. Se não fez,
pode fazer depois, tá valendo, tá certo? E agora nós iremos falar de um dos nossos assuntos de hoje, que é da ortografia, tá bom? Do ICE com C e ICE com SS, tá? Tia, a gente tem isso aí no nosso livro? Tem, vocês têm sim, tá? Na página, vou já dizer aqui a página que vocês têm, tá bom? Só que eu trouxe aqui nos slides, tudo bonitinho, tá? Mas vocês têm essa ortografia. Vou já colocar aqui a página para vocês se situarem. Na página 40, tá? Na página 40. Aqui, a página 40, depois vamos fazer ela aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui. As terminações ICE com C e ICE com SS. Tem som igual, por isso confunde na hora de escrever, tá? É bom praticar para a gente escrever correto, tá bom? Por isso essa questão da ortografia é importante, mesmo cobrado na prova, mas acaba que é cobrado em tudo que a gente faz, em todas as provas, nos textos, em tudo, não é verdade? Porque é a escrita correta, tá bom? Então o som é igual, mas são diferentes na grafia, quer dizer, o som é o mesmo, mas ao escrever é diferente. Por isso a importância de trabalhar direitinho, porque a gente tem mania de escrever do jeito que a gente fala, e aí não dá certo aqui, porque o som é mesmo, mas tem que ter cuidado que a grafia é diferente, tá bom? Então vamos ver aqui para cada um. O ICE com C, quais são as características aqui? Terminação de substantivo, geralmente derivado de adjetivo, que é derivado, que vem de uma outra palavra, se formou a partir de uma outra palavra. Adjetivo, característica, não é? Substantivo, o nome. Adjetivo, característica, né, do substantivo, do nome, tá bom? Então vamos aqui. Exemplo, tolice. Tolice, tia, eu não vou saber se é com SS ou é com C, porque o som é o mesmo. Mas tolice, você vem aqui a regra, vem de tolo. Se formou a partir de quê? Do substantivo tolo. Tolice vem de tolo. Tolice é adjetivo que se formou do substantivo tolo. Do mesmo jeito, cafonice, que se formou de cafona. Meiguice, de meigo. E velhice, que veio de velho, tá certo? Então, aqui foram formados a partir dessas terminações. Presta atenção que eu grafei aqui de vermelho para você observar, tá? De tolo, de cafonice, de meigo e de velhice, tá bom? Olha o que diz a regra lá em cima. O som é igual, mas são diferentes na grafia, então não pode... E também no significado, né? Nem tinha falado aqui, ó. Diferente na grafia, na escrita, e no significado, tá? Que é diferente, tá bom? E vamos agora à terminação, agora ICE com SS. Terminação de verbo, por isso que eu coloquei logo tudo junto, porque faz parte do verbo também, essa ortografia, tá bom? Terminação do verbo na terceira conjugação, na primeira pessoa e na terceira pessoa. De quê? Do singular. Primeira pessoa do singular, eu. Lembraram? Terceira pessoa do singular, ele ou ela, tá? E isso no pretérito imperfeito, por isso a importância do tempo do verbo aqui, tá? No pretérito imperfeito. De que modo? Subjuntivo. Eita, tia, modo. Aula passada também. Foi tempo, foi modo, foi formas nominais, foi conjugações, foi coisa demais. Vamos rever aqui esse modo, tá? Nós vimos 3 modos. Indicativo, que indica certeza. Subjuntivo, que indica dúvida e incerteza, uma hipótese se vai ou não acontecer, se aconteceu ou não, ou se está ou não acontecendo, tá bom? E vimos o imperativo, que indica ordem, pedido, súplica, né? Então vamos aqui o subjuntivo, tá bom? Exemplo, se eu subisse, do verbo subir, conjugado aqui realmente na primeira pessoa do singular, se eu subisse no modo subjuntivo, não é certeza, né? Que vai subir ou não. Por isso o modo do quê? Subjuntivo. Muito bem, a incerteza. Se você partisse, do verbo partir, terminação ICE com SS, porque vem do verbo, está conjugado ali também, né, na terceira pessoa do singular, e também, o que mais? Está no modo subjuntivo, tá certo? Então é isso aí, não é nada difícil, tá bom? Quando você pega essas regras, fica fácil. E vocês têm essas regras na página 40, tá bom? Do seu livro, tá certo? Coloquei aí, tá? E agora o que é que eu quero? Que vocês façam a página 40. Vamos lá? Lápis na mão. Primeira questão pede para você resolver a charada e descobrir uma palavra que termina com ICE,
com esse "ice" aqui, ó. No final da frase vai formar uma palavra que termina com esse "ice". É muito fácil. Segue aí, tá? Nós temos aí um cubo, depois temos um rato, um morcego, o queijo, a sanfona e a cebola. Você vai seguindo aí, tá? E vai formar a frase. Olha o tempo. Na questão número 2, tem uma tirinha que diz assim: eu tenho uma espada samurai. Uau, posso ver? Haha, uma espada de balão. Que maluquice foi essa de trocar a espada, Neide? Não queria que você se ferisse. Aí nós temos maluquice e ferisse, tá bom? Tá ok? Uma é com C, que vem de maluco, e a outra, ferisse, que vem do verbo ferir. Olha aí, uma do verbo, outra do substantivo, é diferente, tá? E aí tá pedindo para você dizer a que classe gramatical pertence a palavra maluquice. Você vai dizer se é substantivo ou classe dos verbos, tá? E a palavra ferisse pertence ao substantivo ou à classe dos verbos? E depois o que é possível observar com relação à terminação, né? Que ela tem o mesmo o quê? Tá até aqui, que ela tem o mesmo som. Som é igual, né? Na terminação de cada um, tá bom? É isso aí. Vamos lá, fazendo, a tia tá esperando. Começando com letra maiúscula, organização da letra, letra bonita, tá certo? E escrita corretamente, tá bom? Estou esperando vocês fazerem. Ok, já decifraram aí a primeira, como foi que ficou? Na primeira palavra do cubo ficou loucura, não é? Aí já tem o E e o O no artigo. Loucura é o mesmo, aí para o morcego, mesmo. Qual é a palavra com isso que vocês encontraram? No final aí da cebola aí. Sandice, né? Cebola junto com a sanfona, né? Sandice. Então fica assim, loucura é o mesmo que sandice, com C, né? Esse com C, tá bom? Tá? E agora vamos para a questão número 2. Maluquice termina com esse "ice". Então ela é de quê? Faz parte do grupo de quê? Dos verbos ou do substantivo? A classe dos substantivos, muito bem. Já a outra aqui, a outra palavra é ferisse. Ferisse, nós vimos aí na tira, que termina com esse com S, SS, né? Então aqui pertence ao grupo de quê? Dos verbos, muito bem, a classe dos verbos. E nós só podemos observar com relação à terminação dos dois, o "ice" com C e "ice" com SS, que é o que é igual? O som é igual. Você pode botar o som é igual ou que tem o mesmo, as terminações têm o mesmo som. Tá bom? As terminações têm o mesmo som. Então, tá corrigido? A primeira, loucura é o mesmo que sandice. Na letra A da segunda, a classe dos substantivos, esse "ice" aqui. Na letra B, o "ice" com SS aqui já pertence à classe dos verbos. E o que é que podemos observar com relação aí? O som das terminações, que os sons das terminações são o quê? O mesmo, as terminações têm o mesmo som. As terminações têm o mesmo som. Te botei que é igual, também tá certo, tá bom? E agora nós iremos falar do outro conteúdo, verbo, tá bom? Que é o verbo principal, tá? E o verbo o quê? Muito bem, é isso aí, verbo principal e o verbo auxiliar, tá? Vamos lá? Tia, a gente tem esse conteúdo no nosso livro? Sim, tem sim. Vocês têm verbo principal e verbo auxiliar na página 46. Inclusive o que eu vou colocar aqui, eu peguei do livro mesmo de vocês, estava bem resumido, tá? Estava legal. Dá para entender melhor, tá claro, tá bom? A gente vai colocar aqui o slide, mas tem na página 46, tá bom? Depois, aí a gente vai falar da atividade para fazer depois, tá? Então vamos aqui. Verbo auxiliar é aquele que ajuda o verbo principal a expressar seu significado. Eita, tia, esse auxiliar, vamos pensar o seguinte, vamos voltar lá no tempo, vocês lá na educação infantil, no primeiro ano, tem a professora titular e tem a professora auxiliar, não tem? E a professora auxiliar faz o mesmo papel, o mesmo trabalho da titular? Não, não é, ela ajuda, né? Auxilia, ela ajuda a professora titular. Então é isso aí, vamos trazer para cá agora, tá bom? É aquele que ajuda o verbo principal. O verbo principal aqui é a professora titular, tá? Ajuda
o verbo principal a expressar seu significado. Juntos, quem, professora? O verbo auxiliar e o verbo principal, juntos os dois, eles vão formar o que nós chamamos de locução verbal. Dois verbos juntos, tá certo? Locução verbal. Já trabalhamos locução adjetiva, tá? Duas ou mais palavras no valor de um adjetivo. Locução prepositiva, duas ou mais palavras no valor de uma preposição. Então aqui locução verbal não é muito diferente. São dois verbos, tá? Juntos, tá certo? Então, o verbo auxiliar indica o tempo, o número, tempo, presente, passado, futuro, números, tá? O número, se é primeira, segunda ou terceira, tá? A pessoa, o número, se é singular ou plural, e a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira, tá bom? Da locução. Enquanto o verbo principal, ele expressa seu significado. Os verbos auxiliares mais usados são o verbo ser, estar, ter e haver. Mais na frente, depois eu vou dizer quais são as páginas, vocês têm modelos de conjugação, igual também tem nos outros que nós trabalhamos na aula anterior, lá na frente no seu livro, que eu peço para vocês também dar uma estudada, tá certo? E vamos continuar aqui. Olha aqui, a partir de agora aqui você vai entender tudo. A expressão estão registrando, ó, estão registrando, aqui eu tenho dois verbos juntos. Estão do verbo estar e registrando do verbo registrar. Dois verbos juntos formam o que eu chamo de locução verbal. Ah, tia, então essa expressão é uma locução verbal. Verdade, é uma locução verbal, tá bom? Tá bom? Porque é uma combinação de dois verbos para expressar uma única ação, que é a ação de registrar, tá bom? Então, olha aqui o gráfico. Verbo auxiliar, estão, verbo principal, registrando. E os dois juntos formam o que eu chamo de quê? De locução verbal. E eu quero chamar aqui a atenção para uma coisa. Que na aula anterior eu falei das formas nominais, no final da aula, lembram? No livro de vocês não tem, mas eu falei. Eu pedi para vocês copiar os slides, não foi? E aqui vai precisar. As formas nominais do verbo são finitivo, gerúndio e o particípio. Pois bem, sempre o verbo principal vai estar em uma dessas formas verbais. Vai estar no gerúndio, vai estar no infinitivo ou vai estar no particípio, tá certo? Quando eu digo estão registrando está em qual forma verbal? E aí, da aula anterior, está no infinitivo, gerúndio ou particípio? Muito bem, está no gerúndio, tá bom? Registrando, brincando, passeando. Lembra que eu falei que tem que falar esse de, tá? Não pode esquecer, tá bom? Eu vou colocar aqui outros exemplos, com outras formas verbais, tipo com infinitivo e com particípio também, tá? Quando eu digo assim, estou brincando, estou, o verbo estar, aí estou vai ser o verbo quê? Auxiliar, e brincando vai ser o verbo principal. Está na forma verbal do gerúndio, igual registrando. Mas se eu disser assim, vou brincar, tá? Aí o verbo principal, brincar, está no infinitivo, né? Vou brincar, brincar já está no infinitivo. E se eu disser, havia brincado, brincado vai para o particípio. Só para mostrar para vocês que sempre na locução verbal, quando você tirar o verbo auxiliar, o verbo principal sempre vai estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Brincar, infinitivo. Brincando, gerúndio. Brincado, particípio. Tá certo? Não é difícil não, para você identificar uma locução verbal, tá bom? Vai dar certo. Vai ter a revisão ainda, tem a atividade do livro, tem a revisão mensal. E na prova vocês vão sair muito bem, que eu sei. Estão espertos, tá bom? Então aqui a gente termina. E agora a tia vai falar do que vocês irão fazer depois, tá? As atividades, tá bom? Que atividades, professora? A tia quer que vocês respondam as páginas, tá bom? Que página, professora? 41, continuando lá a ortografia do ICE com CICE com SS. Fizemos uma página agora, ficou a 41 lá. E também que vocês fizessem essas páginas sobre o verbo auxiliar e o verbo principal. Que páginas são essas? 46 e 47. Então, fechando aí, vocês irão responder o quê? As páginas 41, 46 e 47, tá bom?
Só isso, professora? Não, quero mais. Lembra que eu falei dos modelos de conjugação? Então, é isso aí, aqui também tem. Vocês irão lá naquelas páginas lá no final, modelos de conjugação, páginas 54 a 56. E vão dar uma estudada, tá bom? Dar uma estudada de verdade sobre o modelo de conjugação dos verbos aqui, dos verbos auxiliares, tá certo? Pode ser? Então, página o quê que vocês vão estudar? Tá na agenda, mas a gente vai repetir aqui, 54 a 56. Terminou? Terminou não, ainda queria mais. Eita, né? Mas hoje tem coisa. Eu queria que vocês fizessem uma leitura atenciosa. O texto é pequeno, tá? Calma aí. A leitura atenciosa do texto da página 44, que é uma entrevista, que é o gênero textual da nossa próxima aula, que está na agenda e que vai estar na prova, tá bom? É o gênero da prova. Então, eu quero que você dê uma lida em casa, né, com atenção, uma lida depois, tá? Com a atenção da página 44, que é uma entrevista. Então, fica aí. Responder as páginas 41, 46 e 47. Dá uma estudada lá nos modelos de conjugação dos verbos, tá? Auxiliares, nas páginas 54 e 56. E lê com atenção, tá? A entrevista da página 44. O texto é pequeno, eu prometo, tá bom? Então é isso. E agora nós chegamos ao término da nossa aula de hoje. Fiquem bem, fiquem com Deus, fazendo tudo no capricho, tá certo? Muito obrigada e até a nossa próxima aula, tá? Beijos!